volta ao meu canal porque as circunstâncias exigem. Diego, o que está acontecendo no Brasil? É o que muita gente tem me perguntado. É uma pergunta bastante difícil, mas depois de muitas conversas com muitas pessoas, depois de muitas pesquisas e muitas reflexões, eu acho que chegou a hora de dar minha contribuição para o debate. O que está acontecendo no Brasil é uma mortal disputa pelo poder. Mais especificamente, uma disputa mortal pelo poder da presidência da República. Essa é uma disputa que a gente não pode ignorar, porque o poder em jogo é o poder de transformar a história do nosso país. É o poder de transformar a vida das pessoas, para melhor ou para pior. Então não podemos ficar de fora dessa disputa, a gente não pode simplesmente assistir essa disputa acontecendo, porque ela vai impactar a vida de nós e a vida das pessoas com quem nós nos importamos. E então que todos os eventos recentes, que por vezes são complexos, por vezes parecem contraditórios ou até mesmo totalmente desconexos, quando você olha para eles pela ótica da disputa desse poder, tudo começa a se encaixar, o complexo fica simples e o desconexo fica conectado. Mas Diego, a disputa pelo poder ela sempre existiu, desde que o poder existe? Então, o que tem de diferente nessa disputa agora, Diego? Claro, a disputa é a mesma. O que mudou foi o terreno de batalha. Porque das outras vezes que essa batalha aconteceu, ela aconteceu dentro do que a gente chama de processo democrático. Ela aconteceu na disputa pelo que você acredita e, consequentemente, a disputa pelo seu voto. Mas agora o campo de batalha mudou, a batalha segue por caminhos sombrios. E são sombrios esses caminhos porque eles tentam reverter o resultado das eleições. E só não seguiram pelo caminho sombrio antes porque não tinham força para fazê-lo. Ninguém joga no lado sombrio para perder. Então vamos analisar como é que a gente chegou nessa situação. Como é que foi que isso aconteceu? Vamos aos dados. Põe na tela. Me ajuda aí, ó. Aqui, ó. Esse é o gráfico da aprovação do governo federal de Dilma desde 2002. Você pode ver que até 2002 o governo tinha muita força. O governo tinha uma aprovação alta, na casa dos 60%. Ou seja, mais da metade da população achava o governo ótimo ou bom. Nesse momento, é muito claro que se a oposição partisse para o terreno sombrio e tentasse derrubar o governo à força, ela não teria sucesso, ela não teria apoio e ela ia acabar se desgastando mais do que conseguindo qualquer resultado. E é então que chega junho de 2013 e algo de extraordinário aconteceu no nosso país. Extraordinário porque até hoje não conseguimos compreender exatamente como uma mudança tão grande de percepção aconteceu em tão pouco tempo. Manifestações de rua que eram comuns de esquerda pedindo diminuição do custo do transporte público, de repente foram transformadas por uma série de atores políticos em uma gigantesca manifestação totalmente despolitizada que foi rapidamente manobrada para atacar o governo e somente o governo. Por isso vimos rapidamente a popularidade do governo despencar. No intervalo de 1 ou 2 meses ela caiu pela metade. Mas o que aconteceu para que a aprovação do governo caísse pela metade? Não houve nenhum fato político novo, não houve nenhuma mudança nas políticas do governo. Não houve também, nesses 2 meses, qualquer mudança significativa na economia e, portanto, nenhuma mudança na realidade objetiva das pessoas. O que mudou foi somente a percepção. E é por isso que eu chamo aqui os eventos de junho de 2013 de golpe midiático. Foi o uso de toda a estrutura midiática que está sob controle ou influência da direita para atacar o governo e destruir a sua popularidade, e poupando todos os seus opositores. Na disputa de poder, a narrativa é mais importante do que os fatos. Portanto, o plano de frustrar a reeleição de Dilma parecia ter dado certo. Dilma tinha uma vitória em primeiro turno praticamente garantida, no entanto agora se via numa situação onde tinha que batalhar muito duro para conseguir chegar no segundo turno. Dilma chega então a um segundo turno sofrido e acaba ganhando a eleição por uma pequena margem após um empurrão que veio da esquerda na reta final da eleição, porque por mais que a esquerda estivesse insatisfeita com Dilma, não queria ver de jeito nenhum a ex-presidente. Dilma então se reelege presidenta da República, mas o Congresso eleito é o mais conservador da história. Chegamos então a 2015 e Dilma começa seu governo também à direita e aplica um ajuste fiscal que desagrada toda a sua base. Dilma perde apoio daqueles que a elegeram e Dilma não consegue nenhum apoio daqueles seus opositores, porque seus opositores
Agora eles só querem sua cabeça. Esse Congresso conservador, então, tranca o governo, Dilma não consegue aprovar nenhuma de suas medidas, há um imobilismo completo e a gente vê a crise se agravar mais uma vez. Um governo imóvel, frágil, sangrando, atacado por todos os lados, se vê então no seu vale histórico de popularidade. Esse último mergulho da popularidade de Dilma, que se dá também num espaço de poucos meses, é determinante para a história dos eventos que vão acontecer depois. Dilma chega a um índice de popularidade menor de 10%, e pela primeira vez, um golpe para derrubá-la se torna finalmente viável. Era o momento que seus opositores esperavam. Assistiram comendo pipoca enquanto sua popularidade caía. Desgastavam, sangravam, como diziam. Esperaram até o momento em que sua popularidade era tão baixa que aplicaram o golpe. E é então que o golpe se tornou o item número 1 da agenda de todos os inimigos políticos do governo. O item número 1, acima de tudo. A prioridade máxima. E quando digo inimigos políticos do governo, eu não estou falando simplesmente dos políticos da oposição, mas estou falando de todos que viram ali uma oportunidade de reverter o resultado das urnas. E é a partir do entendimento dessa prioridade que a gente tem que analisar os fatos recentes e compreendê-los. Aqueles que querem derrubar Dilma, não pelo voto, mas pelo golpe, vão usar para isso todas as armas que tiverem à sua disposição. Os chantagistas vão usar a chantagem política, os que tiverem influência na mídia vão usar a manipulação midiática, os que forem corruptos vão usar a corrupção, vai ter perseguição política e vai ter o uso do fascismo. Sim, esse é o mais perigoso de todos. Afinal, quando você vai para uma passeata onde se coloca um carro de som pedindo a volta do governo militar, você está alimentando o fascismo no seu país. De forma irresponsável, imoral e muitas vezes ilegal, o golpe segue seu curso. A ofensiva do golpe é forte, consistente e coordenada. O que vemos a seguir são somente peças de xadrez sendo movidas para o objetivo máximo do golpe. E no xadrez do golpe, os que têm influência na mídia movem a sua peça, convocando manifestações contra o governo que são travestidas de manifestações contra a corrupção. Cunha coloca o impeachment em curso no Congresso, assim que Dilma recusa-se a salvá-lo. Temer se volta contra Dilma e coloca o PMDB na oposição. Surge um grande esforço midiático para fazer com que o escândalo da Petrobras, que atinge todos os grandes partidos, seja associado unicamente ao partido do governo para enfraquecê-lo. Juízes pelo Brasil começam a vazar informações seletivas de delações premiadas quando essas atingem aliados do governo. Em uma decisão inédita desde 1937, o Tribunal de Contas da União reprova as contas do governo Dilma, por um motivo pelo qual nunca tinha reprovado as contas de nenhum outro governo. E a peça final desse xadrez se chama Lula. Porque para o golpe dar certo, Lula precisa ser destruído. E como eu disse, o governo tem inimigos políticos espalhados por todos os setores da sociedade. Tem muita gente interessada em ver o governo cair. Portanto, muitas dessas pessoas fizeram seu trabalho de formiguinha e ajudaram como puderam a construir o golpe. E como novo objetivo tático do golpe é a destruição de Lula, as jogadas de xadrez para esse objetivo começam a ser lançadas. Primeiro, a condução coercitiva para depor em Congonhas, decretada sem motivo, porque todo mundo sabe que Lula nunca se negou a dar declarações para a justiça. Na mesma semana ainda, se emite um esquisito pedido de prisão preventiva de Lula. Um pedido tão esquisito e tão sem base que até a oposição estranhou. Mais tarde demais. Seus efeitos foram imediatos. Um governo sangrando, acuado, próximo da derrota, resolve mexer a sua última peça, porém, talvez tarde demais. A convocação de Lula para o ministério tem por objetivo tentar salvar o governo. Lula, como ministro, poderia articular com seu poder imenso político uma estratégia de defesa para o governo no Congresso. Porém, sua nomeação foi anulada. Um vazamento ilegal e político de uma conversa, mais um pedido sem base jurídica de prisão preventiva foram usados para sustentar uma teoria de que a nomeação de Lula para ministro tinha desvio de finalidade. E o governo foi privado, então, de usar o seu mais valioso e mais habilidoso articulador político. Percebam como tudo isso se explica e tudo isso se encaixa quando você percebe que o que está acontecendo realmente é uma disputa pela presidência da República. É uma tentativa de reverter aquilo que foi decidido nas urnas. E, portanto, é uma afronta à democracia brasileira. Fatos são criados, são manipulados,
métodos ilegais são usados, inocentes são condenados sem julgamento e até a segurança nacional é ameaçada. Tudo isso em nome do golpe. Então não há outra forma de compreender os acontecimentos do nosso país nos últimos meses sem levar em conta a disputa que está ocorrendo em terceiro turno pela presidência da República. É por isso que dia 31 a gente tem que ir para a rua. Porque a gente não pode deixar que eles passem por cima da democracia embaixo do nosso nariz. E aqui não é uma questão de se você apoia o governo ou não. Aqui é uma questão de se você valoriza a democracia ou não. Queremos não apenas que Dilma permaneça no cargo, mas queremos que Dilma governe pelo seu programa de governo que foi eleito. Por isso a pauta das manifestações do dia 31 são pela democracia, contra o ajuste fiscal e contra a reforma da Previdência. Porque, como vocês podem ver, não tem nada de mais coerente do que você defender a continuidade do governo e criticá-lo ao mesmo tempo. Então vamos às ruas, vamos exigir que a nossa democracia seja respeitada e vamos impor a nossa pauta ao governo. E não vamos deixar o golpe acontecer. Vamos deixar claro que se tiver golpe, vai ter luta. E a gente sabe que o poder é articulado, mas ele também é covarde. Não vai ter golpe.